Olá, internauta! Abriremos nossas pesquisas com os mais lindos momentos da Bíblia de forma clara, motivadora e agradável ao coração. Prepare-se, você será impactado. Faremos maravilhosas apresentações em ordem sequencial, com base bíblico-arqueológica, especialmente dirigidas a você, que ama os fatos relatados nas Sagradas Escrituras. Agora estamos na Idade do Bronze, no distante tempo de cerca de 4.000 anos atrás, no antigo reino da Suméria, em Ur dos Caldeus, residia uma família semita, a qual pertenceu Abraão. Valendo-se de tabuinhas de argila de origem babilônicas, que foram descobertas no século XIX, alguns renomados arqueólogos verificaram que os textos encontrados nesses documentos se assemelham aos relatos bíblicos do livro de Gênesis, levando-os à conclusão de que Abrão, filho de Terá, depois chamado Abraão, teria nascido na cidade de Nippur, ou em Ur dos Caldeus, no ano de 2123 a.C., e que na data em que o soberano de nome Ur-Namu foi coroado rei da cidade de Ur, Abraão era um menino de 10 anos. Estabeleceu-se, pois, nessa época, a terceira dinastia de Ur, com o nome de Império Neo-Sumério. Tempos mais tarde, a família de Abraão mudou-se da cidade de Ur e foi habitar a cidade de Harã, que se localizava ao noroeste da Mesopotâmia, nos contrafortes das montanhas Taurus. E algum tempo depois, nesta região, o pai de Abraão, de nome Terá, veio a falecer. No ano de 2048 a.C., período em que o soberano Shulgi reinava na Suméria, Abraão, agora aos 75 anos de idade, obedecendo à voz do Senhor seu Deus, deixava a cidade de Harã e com sua esposa Sara e o sobrinho Ló e mais alguns empregados partiam para uma terra muito distante. Com a ordem do Senhor para que Abraão saísse da Suméria, inaugurava-se na Idade do Bronze a primeira vez, depois do dilúvio, que o Senhor Deus falava com um homem na terra. E em obediência a seu Deus, aquele homem deixou para trás sua parentela e a antiga religião politeísta. Por isso, foi abençoado com a doce voz do seu Criador que lhe falou: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Nesse tempo, o patriarca deixava a confortável cidade de Harã e partia para os desertos da Mesopotâmia, liderando seu pequeno grupo. Em viagem, percorreu o deserto debaixo de sol escaldante, em lombos de camelos e sem a quem pedir ajuda, numa penosa viagem sem destino definido. Porque a voz de Deus lhe havia falado: vai para a terra que eu te indicar. E após receber esta missão, há 4.000 anos atrás, Abraão viajou por caminhos perigosos e desconhecidos até concluir um trajeto de 800 quilômetros, quando finalmente chegaram às portas da cidade de Siquém, habitada pelos cananeus. Abraão armou suas tendas junto ao carvalho de Moré e ali construiu um altar. Foi nesta cidade que Abraão ouviu do Senhor seu Deus a promessa: à sua descendência darei esta terra. Era o início de uma jornada que transformaria Abraão e moldaria o destino de nações. Abraão nunca mais retornaria à sua terra natal, Ur dos Caldeus. Ao deixar a imponente cidade onde passara sua infância, Abraão abandonava para sempre sua cultura politeísta, sua padroeira deusa Lua, e aceitava prontamente o desafio de viver em terra distante, em meio a povos estranhos, de língua e costumes diferentes. Assim, numa mudança radical de religião, o patriarca Abraão fixou sua fé somente no Deus único, o Criador dos céus e da terra. Abraão, obediente à voz do Senhor, tornou-se bem-sucedido. Foi aceito na terra desconhecida, negociou com os cananeus, superou as durezas de ser estrangeiro, defendeu a cidade que o recebeu
feriu os inimigos daquele povo. E no declínio da vida, quando sua esposa Sara morreu, em Quiriate Arba, na terra de Canaã, Abraão foi lamentar e chorar por ela. Mas por ser estrangeiro, não podia possuir terras naqueles territórios, e nem tinha onde sepultar aquela que foi a companheira de toda a sua vida. Ao tentar adquirir um pequeno campo às pressas para sepultar Sara, o proprietário, um homem hitita, recusou a vender o terreno ao patriarca, porque havia decidido lhe oferecer uma área em doação. Abraão, entretanto, não quis ser oportunista diante da comoção do povo pelo falecimento de Sara. Por isso, não aceitou a doação e, pelo contrário, se dispôs a pagar pelo campo de sepultamento, que foi avaliado em 400 peças de prata. Passado algum tempo, por volta de 3.950 anos atrás, o velho patriarca viria a falecer também. Abraão construíra em seus dias na terra uma história memorável de fé. Após viver 175 anos, foi sepultado por seus filhos Isaque e Ismael, no terreno adquirido dos hititas, ao lado de Sara, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que se encontra em Hebrom, na terra de Canaã, até os dias de hoje. Ressalte-se que desde que chegara com sua família em Canaã, Abraão atuou amigavelmente junto aos cananeus. Foi à guerra para lutar ao lado dos povos amigos. No campo de batalha, quando perseguiu 5 reis, dividiu as frentes de combate com 3 amigos, os irmãos Manri, Escol e Aner. Na frente de seu pequeno exército de 318 soldados, homens nascidos em sua casa, o velho patriarca comandou pessoalmente o enfrentamento contra os 5 exércitos inimigos e os venceu. Libertou os reféns, salvou as mulheres prisioneiras e recuperou os bens tomados pelo inimigo. O rei de Sodoma saiu ao seu encontro no Vale de Savé e lhe ofereceu como prêmio os bens e mantimentos retirados da cidade pelos inimigos e recuperados por Abraão, mas o patriarca se recusou a recebê-los. Em Gênesis 23, foi chamado de príncipe de Deus pelos povos hititas. Tamanha era a admiração por aquele velho estrangeiro que um dia surgira na terra de Canaã, oriundo do distante reino da Suméria. O rei de Salém, reportado como sendo o sacerdote Melquisedeque, o abençoou dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Ao longo do tempo, Abraão também experimentou período de fome na terra, se retirou para o Egito e voltou a Canaã. Adquiriu bois e ovelhas. Viveu a mais bela experiência reservada a um ser humano, que foi receber pessoalmente o anjo do Senhor em sua tenda. Se atreveu e tentou impedir seu Deus de fazer juízo contra as cidades de Sodoma e Gomorra. Não foi atendido. E acabou assistindo à destruição daqueles povos por serem grandes pecadores diante de Deus, e, portanto, foram arrasados com fogo e enxofre. Abraão mostrou ser temente a Deus e de terna gratidão. Foi terrivelmente testado por Deus com ordem para matar o próprio filho Isaque e oferecê-lo em holocausto. Mas, tendo o velho patriarca sido aprovado no teste, Deus salvou o menino. Recebeu do Senhor o juramento de que aquelas terras, onde Abraão era estrangeiro, seriam dadas a seus descendentes. Andou nos caminhos do Senhor. Em honra viveu e em honra morreu. Foi sepultado, os filhos o lamentaram por vários dias. E mesmo após sua morte, até hoje é lembrado com o título de o Herói da Fé. Ao chegar até aqui, o amigo internauta conheceu uma pequena fração do que o Sagrado Livro pode nos revelar. Com seu incentivo, continuaremos nesta marcha. Obrigado por nos acessar. Até o próximo encontro. E o convidamos a se inscrever e deixar o seu valioso like.